Olá amigos, tudo bem? Tudo certo? Que a paz de Jesus esteja conosco mais esse dia novamente nesse vídeo. Hoje vamos gravar um vídeo tirando um texto do livro Contos dessa Vida e Doutra Vida, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Hoje o título é A Única Dádiva. Então já vamos pensando o que é essa única dádiva que nós temos. Esse texto é muito interessante, eu vou narrar o texto, vai ter sobre Jesus, o apóstolo Pedro, e vou trazer uns exemplos em geral, um pouco de Chico Xavier, um pouco de Madre Teresa de Calcutá, alguma coisa minha, em geral, tá? Fiquem até o final que ela é bem interessante e nos ajuda a lidar no dia a dia, a ser um servo de Jesus, um trabalhador do bem e não se abalar por qualquer coisa, tá? Vamos lá, gente? Então, vou começar aqui, tá? Eu vou ler até uma metade, depois eu paro, dou um cumprimento e no final dou mais um cumprimentinho, mais ou menos, tá? A única dádiva, capítulo 3. Conta-se que Simão Pedro estava cansado, depois de 20 dias junto do povo. Banhara feridentos, alimentara mulheres e crianças esquálidas e, em vez de receber a aprovação do povo, recolhia insultos velados aqui e ali. Após 3 semanas consecutivas de luta, fatigara-se e preferia isolar-se entre alcaparreias amigas. Por isso mesmo, no crepúsculo anilado, estava ele só, diante das águas, a refletir. Aproxima-se alguém, contudo. Por mais busque esconder-se, sente-se procurado. É o próprio Cristo. Que fazes, Pedro? Diz-lhe o Senhor. Penso, mestre. E o diálogo prolongou-se. Está triste? Muito triste. Por quê? Chamam-me ladrão. Mas se a consciência te não acusa, que tem isso? Sinto-me desditoso. Em nome do amor que me ensinas, alívio os enfermos e ajudo aos necessitados. Entretanto, injuriaram-me. Dizem por aí que furto, que exploro a consciência do povo. Ainda ontem distribuía os velhos mantos que nos foram cedidos pela casa de Carpo entre os doentes chegados de Jope. Alegou alguém inconsideravelmente que surrupiei a maior parte. Estou exausto, mestre. 20 dias de multidão pesam muito mais que 20 anos de serviço da barca. Então, o que podemos falar aqui nesse texto até essa parte? Primeiro, depois da morte de Cristo, enfim, o ressuscitamento dele e tudo mais, Jesus deixou eles a sós. E como tem nos evangelhos, o apóstolo Pedro sempre foi aquele cara que quando Jesus perguntava ou estava ali esperando alguém se pronunciar, ele era o cara que ia lá e botava a cara a tapa e mostrava boa vontade. Às vezes ele fazia errado, falava palavras erradas, mas mesmo assim entre eles, ele era o único que tinha atitude, mostrava essa boa vontade. Quando algum de nós, por exemplo, começa a dar aula sobre espiritualidade ou qualquer coisa assim, e tu percebe sempre alguém que se destaca, sempre quer ter a resposta, sempre. Então tu sabe que essa pessoa ela tem a boa vontade. Ela vai qualquer coisa te dar, se tu dá algum papel para ela vai fazer com maior orgulho e satisfação. Tu vê o brilho dos olhos. Não é que está querendo dizer que era mais esperta entre as outras, mas mostra boa vontade.
que é o que muito falta de nós, muito falta da gente, essa boa vontade, essa atitude, essa coragem. E o apóstolo Pedro foi esse. Então Jesus no Evangelho, ele até falava que confiaria a ele os discípulos depois que ele partisse. E tanto foi que isso, depois que aconteceu a morte de Cristo, o apóstolo Pedro, ele criou a Casa do Caminho. E a Casa do Caminho foi tipo um pavilhão, um albergue que amparava todo mundo que precisava de amparo. Então, como Jesus fazia em vida, ele amparava todo mundo. Então, curava os cegos, curava os surdos, todo mundo que pedia ajuda ele amparava. E naquela sociedade, naquela época, os judeus não faziam isso. Eles achavam que ele era o povo escolhido e não praticava a caridade em dar dinheiro e ajudar o próximo, dar alimento e tudo mais. Nem os romanos. Os romanos acreditavam, não acreditavam nessa fraternidade universal. Como é que eu, um rei ou tenho uma hierarquia muito alta, posso me juntar aos pobres ou conversar com eles? Não, eles são pobres, e nós podemos fazer tudo. Tinha essa distinção. Por isso que eles se espantavam, não gostavam do Cristo, do cristianismo. Então, por isso, essa luta entre os judeus e os romanos também contra Cristo e contra a continuidade deles. Eles não aceitavam e não entendiam muito isso. Imagina tu tá fazendo algo e de repente alguém começa a praticar caridade, ajudar o próximo, a fazer o bem, e tu não faz. Tem muito, por exemplo, religião. Vamos botar exemplos evangélicos, ver casa espírita praticando a caridade durante cesta básica, Páscoa, Natal, Dia das Crianças. O que eles vão fazer? Eles vão tentar denigrir, porque eles querem se mostrar que são mais importantes. Eu estou botando um exemplo. Quando uma pessoa julga, ela está tentando querer botar ela no nível a mais e tenta diminuir. É sempre isso. Se alguém está praticando bem, fazendo isso, ele vai tentar fazer isso. Então foi o que o apóstolo Pedro fez. Então quando ele começou essa Casa do Caminho, ali dizia que começou só 20 dias de trabalho. E ele já estava se sentindo exausto. Ele se comparou como se fosse nem 20 anos de trabalho dele como pescador, ele se sentia tão pesado, sobrecarregado. Tá entendendo? O que ele quer dizer? Quando ele trabalhava de pescador, ele vivia naquele mundo egoísta, só trabalhava para si. Era um trabalho pesado, mas ele só tinha responsabilidade para ele, para sua família, naquele seu vínculo. E quando ele começou a praticar, a querer abraçar, abrir uma casa espírita, uma igreja, um evangelho, qualquer trabalho voluntário, isso colocou à frente como responsável, tu tá mais responsável. Então, tu se sobrecarrega, tu cria expectativas. Então, claro que o peso é maior, só 20 dias abrindo a porta para todo mundo, para criança. Tem um livro que conta muito sobre a Casa do Caminho, que é muito legal, e conta o que acontece depois do cristianismo. É o livro Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier. Ele é fantástico e fala muito sobre essa Casa do Caminho. Quando Estevão quando Paulo, o apóstolo, o Saulo, que depois ficou como Paulo, ele perseguiu. Então ele viu que as crianças que eram abandonadas, os órfãos, eram recolhidas ali, os velhos, os que eram abandonados eram ali, os coxos, todos que tinham alguma doença eram acolhidos ali. Então tu não sabe se tu vai ter dinheiro e tudo mais, mas a gente, que nem a Madre Teresa de Calcutá, a mesma coisa ela trabalhava como freira e começou depois de 20 anos, foi dar uma volta e percebeu quanto precisava de amparo aquela cidade de Calcutá. Então ela começou a se propor a trabalhar para a caridade. Começou a ir nas ruas e pedir para quem vendia fruta e tudo mais, pedir alimento. E pegava os alimentos e começou num lugarzinho simples, e o pessoal começou a ver ela fazendo, começou o pessoal a se juntar, umas freiras que era onde ela trabalhava vieram ajudar elas. E tu começa do simples e quando vê, tá fazendo algo muito grande. Tá ligado?
Tá entendendo? Vou botar, por exemplo, eu, que longe de mim ser base para alguma coisa, mas é que é para mais fácil falar de mim. O ano passado foi tudo meio novo e eu me prontifiquei ser responsável para Páscoa, Dia das Crianças, Natal, realizemos 3 brechó, realizemos 2 almoços ali para 100 famílias. Então foi tudo uma responsabilidade, tu cria expectativa, tu não sabe, imagina tu fazendo isso, tu não sabe se tu vai conseguir arrecadar dinheiro, arrecadar alimentos para cestas básicas, para o almoço das 100 famílias, tu não sabe se tu vai arrecadar alimentos para a Páscoa, para o Natal, brinquedos. Então, como ele falou ali que 20 dias para mim foi, vou botar exemplo eu, mas para mim foi muito expectativa, será que não vai dar certo? E no final dá tudo certo. Como foi a Madre Teresa de Calcutá, como é que foi Chico Xavier, a gente cria uma expectativa e a gente coloca a providência divina e vai entendendo que Deus vai colocando as pessoas certas e vai te ajudando. Só que alguém precisa ser essa luz que brilha e faz todo mundo perceber essa luz e segue com ela. Deu para entender? Então, a casa do caminho era essa. Foi o que deu para explicar mais ou menos. Aí tem a parte lá que quando trabalha de voluntário, caridade, Chico Xavier, Madre Teresa, todo mundo que tem esse trabalho à frente vai sentir, porque alguém algum momento vai falar alguma coisa que vai te deixar mal. E daí o Jesus chegou: Pedro, tu tá triste? Sim, tô muito triste. Mas por que foi? Porque estão me acusando de ladrão. Tá, mas se a tua consciência não te acusa, qual que é o problema então? Estão entendendo? A gente não pode dar bola porque os outros falam. Se a tua consciência não te acusa, qual que é o problema? E a tristeza ela vem bastante nisso, ela testa nós. Se a gente não ficar firme e forte, a maioria desiste rápido, porque alguém que vai falar alguma coisa, alguém que vai te falar algo na tua família e tudo mais, ou os parentes, e quando vê tu já desiste, ou uma doença, alguma coisa. Eu teve um colega meu que falou, veio falar direto para mim, não fala, por que tu bota isso no Face? Não pode fazer essas coisas de caridade e ficar se mostrando, não pode fazer o que a tua mão esquerda não faz, a tua mão direita não sabe. Jesus falou isso, mas Jesus também falou o quê? Deixai brilhar a vossa luz para que todo mundo possa ver as coisas boas que vocês fazem. Como é que a gente vai incentivar mais gente a ajudar na caridade se ninguém se mostra, ninguém tem a coragem de mostrar a cara, de mostrar as ações? Não tem lógica. Eu tenho uma amiga nossa que a gente fez parceria o ano passado nesses projetos sociais e ela sempre coloca no Face. Mas Deus sabe, e ela sabe que ela não está fazendo para ostentar. Eu também fiz, Deus também sabe do meu coração que não fiz para ostentar. Mas tu vai ver, cara, daí quando faz projetos sociais, essa pessoa ajuda, essa pessoa aqui, não, eu posso fazer, posso. E esse é o resultado importante, importante cada um fazer a sua parte. Se a gente ficar se preocupado muito com o que os outros vão falar, não vai sair nada, tá? Então agora eu vou botar uns exemplos do Chico Xavier, tá? Que Chico Xavier que eu mais estudei e eu tenho aqui resumido das partes dele quando vieram falar mal dele nos trabalhos da caridade. Vamos ver qual é o ensinamento? O Chico Xavier teve uma parte que ele descobriu a espiritualidade, apareceu Emmanuel, fez o Parnaso Além Túmulo, primeira psicografia dos 400 e poucos livros que ele fez o primeiro, que é o livro Parnaso Além Túmulo, são poemas ditados pelos espíritos de poetas que já desencarnado, português, daqui do Brasil e dos portugueses, da Eça de Queiroz, enfim, vários outros, depois veio até Humberto de Campos. Então não acreditaram, começaram a falar mal,
ou padres começaram a falar mal, que tentar denigrir. Então ele ficou um pouco triste. Primeiro ele falou que estava tudo bem, mas daí depois ficou meio triste. E o Emmanuel, que era o orientador espiritual dele, aparecia sempre para ele para aconselhar ele. Olha o que ele falou: seu ressentimento é pura vaidade. Você não pode exigir que os outros acreditem naquilo em que você acredita. Ninguém precisa seguir a sua cartilha. Então é vaidade demais nós achar que não vamos receber críticas ou julgamento dos outros, ou todo mundo acreditar no nosso projeto, acreditar em nós. Se Jesus, que foi Jesus, veio e teve muita gente que julgou ele e falou mal e crucificaram ele, porque é a voz do povo que crucificou ele. E o que fareis de Jesus, o Cristo? Crucificai, crucificai. Então a maioria mandou ele crucificar. Então é vaidade demais nós, que a gente achar que nós vamos fazer algum trabalho voluntário, alguma coisa, e não receber crítica. A gente sempre tem que botar o exemplo de Cristo. Olha tudo que ele passou. Então nós temos que fazer o nosso trabalho e abaixar a cabeça bem quietinho. Vamos para uma outra parte que Jesus desanimava. Sempre é a tristeza, a gente tem que cuidar com a tristeza. De vez em quando Chico desanimava. Numa tarde ele voltava da fazenda modelo onde ele trabalhava, a pé e cabisbaixo, rumo à sua casa. Imaginava quando toda aquela trabalheira, cercada de desconfiança, iria terminar. Emmanuel apareceu com mais uma lição. Desconfiança, pessoal, mesma coisa do apóstolo Pedro, recebia dinheiro, o Chico recebia dinheiro, recebia mantimentos, então o pessoal criticava, ele ajudava os pobres, ele psicografava livro, o pessoal não acreditava na mediunidade, psicografava cartas, então ele recebia muitas críticas, era um peso enorme Chico Xavier. Então ficou triste. Então vamos ver o que Emmanuel fala? Emmanuel apareceu com mais uma lição. Apontou um lavrador que capinava e usou uma metáfora. Reparou? A enxada, guiada pelo cultivador, apenas procura servir. Repetir. A enxada, guiada pelo cultivador, apenas procura servir. Não pergunta se o terreno é seco ou pantanoso, se vai tocar o lodo ou ferir-se entre as pedras. Nós somos a enxada na mão de Jesus. E a enxada que foge ao trabalho cai na tragédia da ferrugem. Então, nós somos a enxada na mão de Jesus. Nós devemos só procurar servir, Ele que faz o trabalho. A Madre Teresa de Calcutá falou também, eu sou apenas um lápis. É Deus que escreve. Nós somos apenas um instrumento. Não podemos ficar desanimados. E a enxada que foge ao trabalho cai na tragédia da ferrugem. Enxada parada da ferrugem. Então a gente não pode desanimar e quando vê desistir do trabalho. Tá entendendo? Vamos para mais um. Então, como o Chico Xavier trabalhava muito na caridade, fazia o bem, olha só o que falavam. Essas partes que eu estou tirando de Chico Xavier está no livro As Vidas de Chico Xavier, que é uma autobiografia contada a vida inteira dele, desde quando nasceu até o seu desencarno. E tanto esse livro foi best-seller, vendeu vários livros, que foi da onde saiu o filme contado da vida dele, que o filme é fantástico. Também recomendo assistir o filme de Chico Xavier. O trabalho de assistência social, essa parte é legal porque é a mesma coisa do apóstolo Pedro que eu contei antes. Não existia caridade entre os judeus e os romanos naquela época. Por isso que chocou quando Jesus e os discípulos deles começaram a praticar. Eles gerou muita inveja, raiva e eles não queriam aceitar isso. O trabalho de assistência social também dividia opiniões. Chico sofreria críticas durante toda a sua vida. Muita gente acusava o espírita de ser demagogo e de se aproveitar da miséria alheia para divulgar a doutrina. Mesma coisa do apóstolo Pedro. Além disso, e de Jesus, Além disso, as doações eram só um paliativo, apenas remediavam o problema. O governo, e não os espíritas,
deveriam cuidar dos pobres. Quer dizer, tu doar uma cesta básica, tu dar um almoço, uma janta, esses trabalhos que a maioria dos espíritas fazem. Tu pode ver as outras religiões, a Igreja Católica se faz muito pouco, ela não incentiva muito isso. E a Igreja e o Espiritismo faz muito isso. Ele não se mostra muito, poucos tentam mostrar esse trabalho, mas poucos tentam mostrar esse trabalho em evidência, né? Mas o Espiritismo fazia, Chico fazia tanto que enchia a fila, então era falar, muita gente que morava no bairro ali ficava bravo porque começava a chamar a gente humilde, pobre, para receber os mantimentos. Então o pessoal ficava muito bravo com isso. Muita gente acusava o espírito de ser demagogo e de se aproveitar da miséria alheia para divulgar a doutrina. Além disso, as doações eram só um paliativo, apenas remediava o problema. O governo e não os espíritos deveriam cuidar dos pobres. Chico engolia em seco e investia na caridade, não andava a bola. Só mais tarde, com o discurso mais afiado, ele enfrentaria os ataques com argumentos eficientes. Se uma casa está pegando fogo, devo enfrentar incêndio com alguns baldes de água antes da chegada dos bombeiros ou devo cruzar os braços? Anos depois, ele reforçaria seu arsenal de argumentos com uma resposta emprestada da Madre Teresa de Calcutá, quando perguntaram a ela se ela não era melhor ensinar a pescar em vez de dar o peixe. Ela dizia: muita gente não tem nem força para segurar a vara. Quer dizer que é paliativo, dar uma cesta básica, tu vai ajudar. Mas, cara, tu tá fazendo algo, tu tá ajudando a pessoa. Estão compreendendo? Tem a frase lá de Cristo, lá, não, apóstolo Paulo, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Tá, pessoal, deu para dar uma palhinha até a metade, mas é isso aí, quando eles nos tratam mal, como é que devo ficar triste, tem que ter coragem, tem que buscar essa coragem, tá? Então vamos voltar aqui. Estamos voltando a falar um texto. Jesus fala agora: Pedro, que deste aos necessitados nesses últimos 20 dias? Pedro fala: moedas, túnicas, mantos, ungüentos, trigo, peixe. De onde chegaram as moedas? Das mãos de Joana, a mulher de Cusa. As túnicas. E as túnicas? Da casa de Zobalão, o curtidor. Os mantos, da residência de Carpo, o romano que decidiu amparar-nos. Os ungüentos, do lar de Zebedeus, que os fabrica. O trigo, da seara de Zaqueu, que se lembra de nós. E os peixes, da nossa pesca. Então, Pedro, que devo entender, Senhor? Falou: então, Pedro, que devo entender, Senhor? O apóstolo Pedro fala. Agora vem o pulo de gato de Jesus, que apenas entregamos aquilo que nos foi ofertado para distribuirmos em favor dos que necessitam. A divina bondade conjuga as circunstâncias e confia-nos de um modo ou de outro os elementos que devemos movimentar nas obras do bem. Dizestes servir em nome do amor? O apóstolo Pedro tinha falado na outra hora para Jesus. Dizestes servir em nome do amor? Sim, mestre. Recorda então que o amor não relaciona calúnias nem conta sarcasmos. O discípulo, entremostrando súbita renovação mental, não respondeu. Jesus abraçou-o e disse apenas: Pedro, mais um pulo do gato, todos os bens da vida podem ser transmitidos de sítio a sítio e de mão a mão. Ninguém pode dar em essência esse ou aquele patrimônio do mundo, senão o próprio Criador, que nos empresta os recursos por ele gerados na criação. E se algo podemos dar de nós, o amor é a única dádiva que podemos fazer sofrendo e renunciando por amor. O apóstolo compreendeu e beijou as mãos que o tocavam de leve. Em seguida puseram-se ambos a falarem alegremente sobre as tarefas esperadas para o dia seguinte.
Então, qual que é a única dádiva que podemos dar? O amor, Jesus falou. Tem a parte do Atos dos Apóstolos lá de o apóstolo Pedro, que ele estava indo lá com João num templo e apareceu um coxo que não andava e pediu umas moedas, tava ali pedindo, esmolando, né, pediu dinheiro. O apóstolo Pedro olhou para ele e falou: olha para mim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. E daí ele foi lá e curou ele voltou a andar. Então, tem muita gente, não posso dar porque não tem dinheiro e tudo mais. Não, mas tu pode doar seu tempo, tu pode doar amor, tu pode doar ideias, tu pode pedir para pessoas, familiares ou mais pessoas que tu conhece ajudar. Então, não, para quem não quer fazer, inventa desculpa. Quem quer fazer, faz. Não tem jeito. Tá? Então, ali ele também fala sobre que nós somos depositários. Que lá o Jó foi: tu me destes, tu me tiraste. Louvado seja o Senhor. O Jó, acho que foi Jó. Jó, ele era saudável. Daí aparece, não me lembro muito bem, mas Deus falou com o diabo, falando: esse sim é um verdadeiro crente a Deus, né? Ele é crente a Deus porque ele é crente a Deus porque ele tem tudo. Então Deus falou: então vamos tirar para testar a fé dele. Então como ele era saudável, e depois Deus deu uma doença para ele. O que o Jó fez? Tu me destes, tu me tiraste, louvado seja o Senhor. Então vamos tirar a riqueza. Então tirou toda a riqueza que ele tinha. Mesmo assim ele continua a fé: tu me destes, tu me tiraste, louvado seja o Senhor. Então ele tirou os filhos, morreu todos os filhos deles. Mesma coisa: tu me deste, tu me tiraste, louvado seja o Senhor. O que quer dizer? Nós somos depositários. Quem já veio com dinheiro, com riquezas, já veio numa família rica, tu é depositário. Não acontece às vezes pessoas com um monte de dinheiro daqui a pouco ficam pobres? Então, quando a gente tem esse poder da riqueza, a gente tem que usar para o bem. Um exemplo disso é tu criar uma empresa. Olha quantos trabalhos tu tá dando ali. Tu tá dando, fazendo as pessoas trazer comida, se sustentar por causa daquele trabalho. E tu pode ajudar muito mais. Tu pode ajudar os mais necessitados na sociedade. Então, mesma coisa o corpo também. Tu tá saudável, mas daqui a pouco tu não cuidou do corpo. Vou botar um exemplo de mim. Eu tinha prometido para mim mesmo que esse ano, no começo do ano, eu ia fazer uma atividade física. Eu já estava 1 ano ou 2 já sem fazer. Não deu tempo, apareceu uma hérnia de disco. Fiquei 3 meses gemendo de dor, fui fazer a cirurgia e estou vendo para mim na perícia agora mês que vem. E aí? E agora eu vou me escandalizar, vou me martirizar, vou reclamar de Deus? Não, foi culpa minha. E esse tempo que eu estou em casa tá me fazendo bem. E era preciso esse tempo para eu poder aprender a ficar mais comigo, aprender a ficar mais com a família. Eu não tinha esse tempo, agora estou podendo me relacionar melhor com meus filhos, com a minha mulher, estou podendo ser um pai melhor, um pai melhor, um marido melhor. Tá me entendendo? Coisa que eu não teria se não fosse essa parada. Então, todas as coisas cooperam para o bem para aqueles que acreditam no Senhor. O apóstolo Paulo falava. Então, quando aparecem essas provações, tudo tem um porquê. Tudo tem um aprendizado. Tu perder a riqueza que tu tem, tu perder o emprego, e as coisas vão acontecendo até a gente entender. A gente cair em si no aprendizado. Tá, gente? As doações vou botar um exemplo que Chico recebia, vamos lá? Chico contava com a ajuda incessante dos amigos e dos admiradores, que nem apóstolo Pedro ali. Frutas, cobertores, remédios ternos, os presentes chegavam pelo correio ou desembarcavam em sua porta.
Chico não pedia nada, recebia muito e se desfazia de quase tudo. Olha que frase linda. Graças a Deus aprendi a viver apenas com o necessário. Tem uma frase do apóstolo Paulo que fala, né? Se tiver roupas e com o que se cobrir, já se contentar e satisfeito. Uma coisa assim, eu vou botar a frase ali e depois vamos ver essa frase. Tá? Graças a Deus aprendi a viver apenas com o necessário. E o Emmanuel, o orientador, sempre puxando a orelhinha. O vozeirão de Emmanuel ainda soava em seus ouvidos. Não há mérito algum em passar adiante o que você recebeu. Quem ganha e distribui não passa de uma estafeta. O importante é perdoar e se doar, sem esperar nada em troca. Então aqui está falando para uma pessoa honesta, quem é responsável por um trabalho voluntário, uma casa espírita, evangélica, e recebe para doar para uma cesta básica, ou recebe para almoço e tudo mais, tu não é nada, às vezes tu se engrandece ali porque está fazendo o Páscoa, que nem eu que fiz ali, mas se não fosse todas as pessoas que ajudaram em dinheiro e tudo mais, eu não teria nada, eu só fui a parte que foi a intermediária. Mesma coisa, todo mundo que é responsável por isso, mas não veio de mim, se fosse só de mim, não ia sair de nada, se não fosse do responsável de uma casa que está botando lá um anúncio, estamos recebendo para Páscoa, tu está sendo um intermediário, então tu não pode se envaidecer. Não há mérito algum em passar adiante o que você recebeu. Quem ganha e distribui não passa de estafeta. E não dá barda, Emmanuel. E se consolava. Olha que essa frase é linda, essa aqui eu guardo. O que eu preciso é de um bom travesseiro na consciência para dormir com tranquilidade. E esse tesouro, graças a Jesus, não me tem faltado. O que Jesus falava, se você for desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. Se tu for honesto nas grandes, também será nas pequenas. Então, a gente tem que ser honesto mais puro. Se tu pegou aquele dinheiro para cesta básica, é para cesta básica. Se tu está recebendo algo para dar para os outros, é para os outros. Nada tu guarda para si. Nada melhor como dormir com a consciência tranquila. Isso não tem preço. Isso os grandes, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier prezava muito. Tantos outros ali, tem um monte de trabalhos voluntários ali ao redor. E essas pessoas que estão à frente, ali elas se ligam. Porque Jesus também falou, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, tudo que desligar, nós vamos pagar o preço. Se a gente fala algo e faz outro, nós estamos sendo responsáveis, somos a que mais dado, mais será cobrado. Então, é uma grande responsabilidade e nada com uma consciência tranquila, senão tá lascado. Tá, eu vou terminar com... ele fala sobre a única dádiva é o amor, né? Foi o que foi explicado. Então vamos tirar aqui do capítulo 13 do Coríntios, do apóstolo Paulo. O que ele fala sobre o amor? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tinge. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, Ele estava reclamando que estavam tratando mal ele. Vamos ver o que é amor? O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece, se envaidece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha.
e vai assim prolongando sobre amor. Lindo, né? Essa passagem do apóstolo Paulo é uma das mais lindas. Então, a única dádiva é o amor que a gente pode. O amor, a mesma coisa tu se relacionar com o filho. Se você é sempre aquele autoritário, vai fazer isso, vai fazer aquilo, olha o jeito que tu fala com o pai, não sei o que lá, já vai apanhar ou vai ficar de castigo. Cara, tu tem que ter amor naquilo, tu tem que ter um carinho, um abraço, conversar que nem as mulheres conversam, ter um amor, ter um sentimento ali. A justiça tem que cuidar muito com a justiça. Se a justiça não tiver amor, vai ser como? Tem uma frase, depois eu boto aqui. Então, resumindo tudo isso, vamos botar isso daqui, ó. Essa frase é muito legal aqui, também das vidas de Chico Xavier. O rapaz colocou, é sobre a vaidade, tá? Sobre ser honesto. Por que ser honesto? Cuidar da honestidade. O rapaz colocou no papel um alerta sobre os riscos da vaidade e da ambição. Dessa vez quem assinava o texto era Maria João de Deus, sua mãe. Chico Xavier decorou em cada palavra. Muitas delas eram golpes secos contra sua autoestima. Para começo da conversa, ele não deveria encarar a própria mediunidade como uma dádiva, porque imperfeito como era, não mereceria favores de Deus. Vamos tirar um pouco a mediunidade, vamos falar só sobre a mediunidade, mas tu abrir uma coisa evangélica, trabalho voluntário, qualquer coisa, qualquer frase, ele não deveria encarar como uma dádiva, porque imperfeito como era, não merecia favores de Deus. Então, não fique assim, se sobressando ou se engrandecendo por algo, tá? Nós somos cheios de imperfeição, nós temos que trabalhar para a nossa redenção. Todo o mal que a gente fez nessa vida e em outras. Então, quem percebe isso, vai começar a trabalhar e não para mais. Uma metáfora barroca marcou sua história. Olha que linda essa aí. Seja a tua mediunidade como harpa melodiosa. Porém, no dia que receberes os favores do mundo, como se estivesses vendendo seus acordes, ela se enferrujará para sempre. A gente tem que ter cuidado quem está no trabalho à frente disso. Daqui a pouco tu ajuda alguém, a pessoa vai pelo sentimental e quer te dar dinheiro, quer te dar isso e aquilo. Não. O que o Chico Xavier? Não, nada me falta. Chico Xavier falava. Então a gente tem que ter cuidado, tem que ser honesto. Se receber algo, Madre Teresa de Calcutá recebeu e olha tudo o que ela fez ao redor do mundo, criou várias unidades para ajudar a caridade. Chico Xavier aceitava, mas muitos ele recusava. Quando ele sentia que era para algo, ele aceitava, mas nunca para benefício próprio, sempre para a caridade, para o espiritismo. A outra parte ali do livro, As Vidas de Chico Xavier. Muitos impressionados com os poderes do protegido de Emmanuel chegavam a oferecer dinheiro, que eu estava falando, ao rapaz pobre como prova de gratidão. Ele recusava. Ajude o primeiro necessitado que encontrar. Outros lhe entregavam presentes. Chico se livrava deles com pressa, discrição. Uma noite ganhou um relógio de ouro suíço. Na tarde seguinte visitou uma doente, Glória Macedo. Pobre, ela costumava perder a hora de tomar os remédios, receitando pelo Dr. Bezerra por falta de relógio. Chico deixou o presente na véspera sobre a mesa da paciente. Então é isso, tá, pessoal? O texto foi meio longo, ficou um pouco longo o vídeo, mas não é se envadecer. Eu gosto de fazer um vídeo bem, trazendo bastante conhecimento. Quem sou eu? Eu só estou passando os conhecimentos, passando para a gente poder entender mais sobre o que a espiritualidade espera de nós, sobre o que ela tem para nos ensinar. E é isso, tá? Quem puder ajudar a compartilhar esse vídeo vai estar ajudando a espalhar a boa nova de Jesus, que ele espera trazer o vosso reino aqui no planeta Terra logo, e ajudar a doutrina espírita também, tá? Então, quem puder, se inscreva no canal, dá o seu like, estará ajudando, tá? Gratidão, namastê, paz e bem, e até a próxima. Valeu!